Os enviados especiais da Globo, Marcos Lozecan e Sérgio Guils, acabam de chegar à cidade onde morava Osama Bin Laden. Eles estão no Paquistão, nas proximidades do esconderijo do terrorista-chefe da Al-Qaeda. Vamos então direto à cidade de Abbottabad. Vamos falar pela internet com Marcos Lozecan agora. Lozecan, primeiro a gente quer saber o quão perto você conseguiu chegar da casa. Olha, Renata, a gente não conseguiu chegar muito perto ainda, apenas 300 metros. A casa fica depois dessa árvore, aí tem essas casas que aparecem ali no fundo, e aí mais uns 200 metros a partir dali fica, enfim, a casa, o bunker onde ficava Osama Bin Laden. Eu estive lá, eu fui a pé, porque carros não podem passar, a gente ficou aqui montando o equipamento para poder fazer essa entrada ao vivo, e através do jeitinho, conversando com os guardas, a gente conseguiu passar, porque há muitos guardas aqui, muito policiamento, há um primeiro cinturão feito pela polícia militar e depois um segundo cinturão feito pelo exército. E exército é muito fácil fazer segurança aqui, porque essa é uma área militar cheia de quartéis, há pelo menos 20 quartéis aqui, entre eles a Academia Militar do Paquistão. Então, realmente é um lugar muito bem guarnecido que faz com que a gente imagine o seguinte: Bin Laden, se ele procurava um lugar para se esconder, ele foi encontrar exatamente esse lugar no ninho de quem o caçava. E por isso talvez tenha passado despercebido por tanto tempo. Mas há muitas hipóteses que rolam aqui, que estão sendo cogitadas, entre elas a de que Bin Laden tinha informantes bem importantes dentro do governo paquistanês. O fato é que com essa ação militar dos Estados Unidos, sem o conhecimento do governo paquistanês, o exército paquistanês e também o governo, as autoridades deste país, ficaram numa tremenda saia justa e eles estão assim, eles não conseguem esconder isso. Quando a gente chega e pergunta, mas como isso foi possível? Eles realmente não conseguem disfarçar a vergonha, a saia justa, porque isso aconteceu na casa deles, no quintal deles, e eles não sabiam, ou se sabiam, e isso vai ser investigado, deixaram que acontecesse, e agora teve esse desfecho que a gente vai começar a acompanhar a partir de agora, desde o momento que chegamos aqui. Aliás, uma viagem muito difícil, mas chegamos inteiros. Lozecan, você teve reação de população, de algumas pessoas que não são os militares, de paquistaneses, à morte de Osama Bin Laden? Como é que foi recebida? Renato, isso é um tanto dividido. A opinião das pessoas, ela se divide. Existe as pessoas que são mais religiosas acham que não era o caso de matar Osama Bin Laden, que podiam prender Osama Bin Laden, que podiam levá-lo para uma prisão, nem que fosse nos Estados Unidos. Mas a grande maioria acha que esse desfecho, esse fim, é saudável para a imagem até do próprio Paquistão, para a imagem do Islã. Eles acham que é hora de começar a mexer nisso, mudar isso, e as pessoas com quem nós conversamos passam essa ideia. A grande maioria passa essa ideia. É bem verdade que ainda a gente não ouviu autoridades do governo, a gente ouviu militares, e a gente também ouviu essa opinião entre militares. A gente espera que a gente tenha tempo ainda hoje para conversar com mais gente, entrevistar mais pessoas, para que a gente possa nada sobre o que essas pessoas têm a dizer sobre o que aconteceu aqui, Renato. Pois é, Lozecan, a gente lembra aos nossos telespectadores que a gente está falando ao vivo, você está aí na cidade de Abbottabad, na casa onde foi capturado e morto Osama Bin Laden. As imagens estão assim porque a gente fala uma conexão pela internet com Marcos Lozecan. Agora, Lozecan, eu queria saber de você, ao conversar com as pessoas, aí ninguém em momento algum desconfiou de que o Osama Bin Laden ou alguma outra pessoa estaria escondida na casa? Lozecan, você me ouve? A gente perdeu momentaneamente a conexão com o Marcos Lozecan, mas a gente vai tentar restabelecer a comunicação com ele por telefone. Então, Lozecan, ninguém desconfiava, Osama Bin Laden ficou aí nessa casa por pelo menos 3 anos, ninguém desconfiou de que alguém, pelo menos importante ou suspeito, estaria morando aí? Bom, foi essa desconfiança, Renata, que realmente causou o desfecho, mas essa desconfiança demorou um pouco para ocorrer. Isso é verdade. As pessoas que moram aqui na Redondeza não desconfiaram num primeiro momento que a casa não é bacana, chique por fora. Ela é uma casa totalmente normal em termos de aparência. O que muda é lá dentro, e segundo as pessoas que já tiveram acesso à casa. Ela
um palacete lá dentro, mas fora é uma casa que tem lá suas características de casa boa, de casa grande, mas não uma casa que possa levar as pessoas simplesmente a dizer aí mora alguém suspeito, porque há casas boas aqui. Não é uma região exatamente pobre do Paquistão, é uma região que tem várias casas boas, como eu disse, é um centro militar, muita gente de exército aqui, então essa é uma casa que está nos padrões gerais. O que chamou a atenção foi a movimentação, começou a ficar estranho, as pessoas entrando sempre na calada da noite, movimentações sempre muito discretas, não existia um número de telefone, não existia nenhuma conexão de internet na casa, nenhuma linha de internet. Isso, em tempos atuais, convenhamos, não é nada normal. Ainda mais deduzindo-se que lá havia um figurão, então alguma coisa indicava que tinha aí, e por isso é que as pessoas começaram a desconfiar. Só então. Há informações aqui de que ano que surgiram as primeiras suspeitas. E se isso for verdade, então, há um ano que começaram as investigações e o desfecho que a gente viu nesse fim de semana. Então, Lozecan, a gente pode dizer que existia a suspeita de que o governo paquistanês estava ajudando a esconder Osama Bin Laden? Olha, o governo paquistanês, propriamente dito, falando assim, a gente não tem como confirmar, mas as pessoas desconfiam que sim, que alguém, vá lá, do segundo, do terceiro escalão, pudesse sim estar dando informações privilegiadas para alguém que dava para outro alguém até chegar na pessoa que era o Osama Bin Laden. Isso sim, as pessoas aqui desconfiam disso sim, as poucas pessoas com quem nós já tivemos a oportunidade de conversar, porque, Renato, nós fizemos uma viagem longa que parecia interminável. A gente saiu de Londres ontem às 8 da noite, viajou a noite inteira, chegou aqui, mal deu tempo de alugar um carro e andamos por 3 horas e meia para chegar aqui num calor que você não imagina, um calor de rachar, faz 45 graus nesse momento. Então, eu tenho informações que nós estamos com imagem outra vez, que bom. Então, eu vou passar o telefone aqui para o meu colega, o cinegrafista Sérgio Dias, e continuar explicando. Então, o que aconteceu? Nós, quando chegamos, tivemos tempo de conversar com as pessoas, rapidamente, com alguns soldados, alguns militares, e nós, com isso, conseguimos saber deles as opiniões. No início as pessoas demoram um pouco para falar, mas quando a gente se apresenta como brasileiro, as coisas já começam a facilitar bastante. Eles têm um certo receio de falar com o americano, com o inglês, com o europeu de um modo geral. Nós, quando nos apresentamos como brasileiros e depois que mostramos o passaporte, fica sempre bem mais fácil. E aí surgiram as opiniões que levam, sim, a crer que as pessoas aqui desconfiam de autoridades, se não autoridades do primeiro escalão, mas autoridades do segundo escalão que são bem informadas também e que poderiam ter passado informações para os asseclas, né, as pessoas que protegiam Osama Bin Laden, se não para o próprio.